Oh, que beleza, é isso aí. Chegamos com o programa Bíblia para as Nações. Boa tarde a você. Falamos ao vivo hoje, quinta-feira, a partir das 4 da tarde, toda quinta até as 5, com repetição no domingo, mesmo horário. Estou feliz hoje. Nós temos convidados especiais e também feliz. Temos uma vinheta nova, você viu aí, show de bola. Quero parabenizar toda a equipe da Rede Eco TV. Não vou citar nome porque eu poderia esquecer de alguém e cometer um pecado. Então estou muito feliz. Deus é um Deus de novidades, hein? Eis que faço novas todas as coisas, é o que diz a palavra de Deus. Então, Bíblia para as Nações com vinheta nova. Hoje o tema é missão integral. Missão integral. O que é missão integral? Hoje o tema é muito interessante. Nós vamos falar do envolvimento da igreja com a sociedade. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Hoje o programa está imperdível, não saia daí. E para falar para a gente desse tema, missão integral, eu trago aqui duas convidadas especiais. A primeira convidada é a missionária e educadora Suzy Alves. Vem aqui, irmã Suzy, por gentileza. Querida, tudo bem? Olá, paz tudo do bem, Senhor, paz do um Senhor. prazer. Pode mandar um beijão pro pessoal, fica à vontade. Nós queremos desde já agradecer essa oportunidade de estarmos aqui no programa essa tarde, para estar falando desse assunto, sobretudo uma campanha que nós vamos estar realizando. E a gente pede, sobretudo, às pessoas que estão envolvidas para que continuem firme nesse propósito e é isso que a gente vem estar falando aqui nessa tarde. Obrigado, irmã Suzy, pela presença, eu me sinto honrado, tá bom? Tá, pode ficar ali, daqui a pouco eu te chamo. Tá bom. Que legal, que beleza. E eu chamo também ela, que é psicóloga, Ruth Lemos, também está envolvida com esse trabalho. Irmã Ruth, por gentileza, vem até aqui, um prazer recebê-la, tá bom? Fique à vontade, boa tarde, pode mandar um beijão para quem você desejar. Prazer é nosso e a gente tem uma grande satisfação de estar junto, dividindo com vocês esse tema de missão integral dentro de uma perspectiva de trabalho, eu como psicóloga atuando dentro dessa perspectiva e além disso essa mobilização que nós iremos fazer aí, queremos estar falando sobre isso hoje. Que legal, Ruth, nós vamos falar em detalhes daqui a pouco. Muito obrigado, Ruth, seja bem-vinda, tá bom? Obrigado, um beijão no coração das nossas convidadas. Agora eu quero falar com você dos nossos colaboradores, patrocinadores. São essas pessoas que nos ajudam a manter esse projeto Bíblia para as Nações no ar. Estamos envolvidos também com o Níger, na África, e também com Moçambique. Estamos aí, logo vem novidade. A gente está chegando, ajudando também. A gente vai ajudar, se Deus quiser, dentro em breve, missionários na Índia, se Deus quiser. Então, em primeiro lugar, eu quero falar da Darri Informática. Darri Informática, manutenção e venda de computadores. Darri Informática, manutenção e venda de computadores. O seu problema é computador? Trocar uma peça, você quer uma orientação, um programa no computador, ou você quer comprar uma máquina, netbook, notebook, eu indico Darri Informática. Em segundo lugar, eu quero falar com você da Autopeças Restauração. Seu problema no carro é trocar uma peça de carro, eu indico Autopeças Restauração, que está aqui em Santo André há muito tempo. É um empresário, Elias, meu amigo, que tem experiência no ramo. Ele sabe do que fala, ele sabe o que está fazendo e o que está falando. Então eu indico Autopeças Restauração, bem pertinho da gente, para atender todo o ABC paulista. E em terceiro lugar, eu quero falar de roupa. Quero falar da State One Jeans. Nós temos camisa, calça, nós temos saia, nós temos blusa, num preço acessível e um produto flexível, um tecido flexível. Nesse endereço que está na sua tela, que é em Santo André, na Dom Pedro, atende todo o ABC paulista, só atacadista, tá? Nesse endereço, você tem que comprar no mínimo 12 peças. Você vai ligar antes, falar com a Luciana, e ela vai agendar uma visita para que você seja bem atendido. Se você quiser para o seu uso pessoal, a Luciana vai indicar um outro endereço. Eu indico State One Jeans. É uma roupa bonita e um preço acessível. E por último, eu quero falar, por enquanto, da churrascaria Galpão Gaúcho. Eu já falei do Bruno, da Gabi, da Raquel. O Beza vai pagar um jantar lá para comemorar a vitória do Boca Juniors. O Beza, que é corintiano doente, ele está triste, mas nada melhor do que a gente comer, Beza. Não vai ficar sem se alimentar não, depressivo. Logo passa, Beza, as outras derrotas virão. O Corinthians perdeu para o Boca ontem, mas um grande jogo. E eu quero dizer aqui que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Eu quero falar aí no programa de terça de esporte, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Churrascaria Galpão Gaúcho, nós temos rodízio, self-service, comida boa e barata, ambiente familiar.
é um ambiente para missionário. Você que tem uma missão aí na sua empresa, no colégio, você tem um grupo que joga futebol, reúna o seu povo, vá com a família também. Churrascaria Galpão Gaúcho, uma delícia, eu indico. Nós vamos para um pequeno break, daqui a pouco a gente volta falando desse tema tão interessante. Missão integral. O que é? A igreja deve viver à margem da sociedade ou a igreja deve estar inserida na sociedade, se envolvendo com as dificuldades da sociedade? Daqui a pouco a gente volta, o programa hoje está show de bola, imperdível. Até mais. Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural e tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso Programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o Programa SA. Até lá! Diga não a essa enorme covardia. Para você que gosta de se divertir, nós temos um programa nada convencional. Divertidas e alucinantes brincadeiras, misturadas com muita música, entrevistas e, é claro, muitas tortadas. Mega Game, uma atração com diversão garantida para toda a família. Suas tardes nunca mais serão as mesmas, com Alexandre Furtado e Vivi Leiso. Passei essa câmera por ela, pelo amor de Deus. Ai, 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 ui, ui, Viviane Leiso, mas você está um fenômeno, sabia? Sim! Todas as segundas, às 5 da tarde, aqui na Rede Eco TV. É isso aí, voltamos com o programa Bíblia para as Nações. Hoje o tema está quente, hein? O negócio vai pegar aqui hoje. Missão integral. O que é? Assista que nós vamos descobrir com as nossas convidadas especiais de hoje. Eu quero falar antes disso, em 30 segundos, que nós do Bíblia para as Nações temos o apoio da UMIPEM. O que é a UMIPEM? É a União de Ministérios pela Evangelização das Nações. É um projeto que está envolvido, inclusive, ajudando a matar fomes de criança, por exemplo, em Moçambique,
na África. Então, nosso e-mail está aí, o mipem@hotmail.com. Você que quer saber mais desse projeto, o pastor Fabiano, que é o presidente desse projeto no Brasil, mora em Mauá, mas atende todo o Brasil através dos seus trabalhos, tá bom? Então, o MIPEM, você manda um e-mail, você vai saber mais. Nós temos o apoio, União de Ministérios pela Evangelização das Nações. Está dado o recado. Ruth, posso chamar de Ruth? Missionária Ruth e... Missionária, psicóloga Ruth e missionária, perdão, Ruth, Suzy Alves. Ruth, é o seguinte, você frequenta uma igreja evangélica, é isso, né? Nós conversávamos em off. Você frequenta uma igreja evangélica. Na sua opinião, a igreja evangélica no Brasil, ela está envolvida com a sociedade? Há quem diga, Ruth, um comentário à parte, há quem diga que a igreja, sobretudo pentecostal no Brasil, ela vive à margem da sociedade, com uma mensagem que não alcança a sociedade, não contempla. Qual a sua opinião acerca disso? A gente tem um histórico, na verdade, dentro do contexto brasileiro, que perpassa essas relações, foge um pouco durante um tempo, a gente tem uma fase do militarismo aí, que a igreja acaba sendo influenciada por isso, foge um pouco dessas relações, mas a gente volta para isso. Eu acho que o que faz a gente voltar para isso, enquanto igreja evangélica no Brasil, é essa geração nova que está surgindo de jovens comprometidos, né? Essa diferença que nos faz perceber essa necessidade de, como profissionais, atuarmos não só numa área secular, como se diria antigamente, né? Essa segregação que havia entre o secular, sagrado, entre os trabalhos da igreja e os trabalhos do mundo. E hoje a nossa perspectiva é outra, é entender que o nosso trabalho, seja ele qual for, como profissional, ele tem uma missão, e a missão é anunciar o reino. E isso não é um trabalho voltado só para o povo evangélico, é um trabalho mais amplo. De forma alguma. Por isso que se entende como missão integral, porque é um trabalho voltado para uma perspectiva de que eu vivo integralmente a minha missão. Então, qual que é a minha missão? Você perguntou, você falou, missionária. Eu não sou missionária, eu sou psicóloga. Eu entendo que essa é uma missão. Com uma missão. Uma psicóloga que tem uma missão. Exatamente. Eu entendo que a minha missão é ser psicóloga e ser a melhor que eu puder ser. Obrigado, Ruth. Agora eu quero perguntar para a Suzy. A Ruth fez um comentário, eu quero que você defina para nós o que é missão integral, na sua opinião. Na verdade, esse conceito ele foi resgatado a partir de um congresso chamado de Lausanne, que aconteceu na Suíça. Já há vários anos, né? Já há vários anos, foi em 74 esse congresso que aconteceu na Suíça, e foram teólogos da América Latina que levou essa proposta para aquele congresso, que tinha a pretensão de tratar das questões de missões globais, né? Evangelização mundial. E eles levaram essa discussão, principalmente indo de um país e de países, né, da América Latina, que na época passava por muitas dificuldades. Então eles quiseram colocar naquele congresso que não dá para a gente fazer missões apenas considerando a alma do indivíduo, mas que missão integral ela é uma missão que está na perspectiva do todo, porque o ser humano ele é um ser integral, ele é corpo, ele é alma, espírito. Então a missão tem que alcançar essa integralidade do ser humano. Então isso foi discutido naquela reunião e se convencionou chamar a missão integral. Mas, na verdade, é um resgate do Evangelho, porque Jesus... Não é uma coisa nova, então? Ela não é uma coisa nova. Chamada de missão integral a partir do Congresso de Lausanne, apesar de ter outros movimentos anterior a esse, né, trazendo essa temática, essa discussão, mas o nome foi cunhado mais precisamente no Congresso de Lausanne. Senhora Suzy, então, se eu estiver errado, me corrija. O termo pode ser novo, recente, não tem 40 anos, talvez. Exatamente. Agora, a mensagem que está por trás vem a partir do Evangelho. A mensagem é um resgate do Evangelho, da Palavra de Deus, da própria missão de Jesus, porque quando ele esteve aqui, a gente vê em várias ocasiões nos Evangelhos que Jesus ele se preocupou
com a pessoa de forma integral, com as suas necessidades espirituais, com as suas necessidades físicas. E ali a gente vê vários textos de Jesus multiplicando o pão, Jesus em uma festa, fazendo a provisão ali do vinho, que alguns podem achar até que não faz muito sentido, mas por que esse tipo de milagre, né? Porque normalmente a gente tem a tendência de focar a alma, mas nós somos seres inteiros e Jesus, ele nos vê assim nessa integralidade. Quando ele multiplica os pães, por exemplo. Ele está atendendo uma necessidade física da pessoa. E o evangelho, e quando a Rutinha fala assim que missão integral é viver o evangelho de forma integral, o que isso significa? Eu acho que para exemplificar, trazendo um texto da palavra de Deus, é aquele versículo que diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, Paulo, isso né? significa que a gente não dicotomiza a nossa vida dita secular, alguns a chamam assim, Cunharam, e né? a nossa vida sagrada. A nossa vida é um todo. E esse todo é para glorificar a Deus. Seja comendo, seja bebendo, seja na nossa profissão, seja nas nossas relações. Então, na verdade, a missão integral, ela resgata a ética do evangelho. A gente não... dos problemas que aconteceu na igreja evangélica é porque nós herdamos um pensamento grego, né, uma filosofia grega dicotômica, que eles diziam que a carne, que a matéria é totalmente má, enquanto que o espírito é bom. Então, se aquilo que eu faço na matéria, que é trabalhar, que é me relacionar, que é ter um lazer, isso não é bom. Então, eles sacralizaram todas as ações que elas são diretamente ligadas com a questão de fé religiosa, como orar, como pregar o evangelho. Mas, assim, nessa perspectiva de missão integral, as duas coisas, elas se fundem, elas são intrínsecas. Então, porque essa era a filosofia ou a teologia hebraica. Eles entendiam que uma pessoa que estava bem espiritualmente, ela estava bem em família, ela estava bem na sociedade, ela estava até bem Num todo, né? financeiramente, e elas prosperavam. Quando elas se afastavam de Deus, essa é a história do povo de Israel, digamos assim, as coisas degringolavam na vida deles. Então, esse resgate da missão integral, essa perspectiva de missão integral é que a gente vive a nossa vida em todos os nossos conceitos, em contextos, para expressar o reino de Deus, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, a questão social é uma faceta da missão integral, mas se eu posso definir missão integral, é viver para o reino. Para o reino e contemplando o ser humano num todo. Num todo. A nossa própria vida num todo. Então, porque assim, eu não posso me preocupar apenas em viver o reino ou fazer missão integral para o outro. Mas a minha vida é uma missão integral. Em todas as relações que eu estabeleço, em todas as ações que eu faço. Suzy, missionária Suzy, que legal essa definição. Estamos aprendendo, não tenha dúvida disso. E eu quero fazer uma pergunta para a Ruth, com base na sua fala, psicóloga Ruth. Seguinte... muita gente se sente incomodada, psicóloga, dizendo que muitos evangélicos, talvez na sua maioria pentecostais, dizem que Deus resolve tudo. Ou seja, para que serventia tem um psicólogo se Deus ele é o Deus? Se Deus existe, tudo é possível. Todo milagre é possível para Deus. Nada é impossível para Deus, é o que diz a Bíblia. Qual a serventia do psicólogo nesse contexto para essas pessoas que acreditam que Deus resolve tudo? Então não tem importância nenhuma o psicólogo. É fácil colocar a responsabilidade toda sobre Deus, né? Até me deixa mais leve. Eu acho que a gente tem um caminho aí muito de busca por liberdade enquanto pessoas e seres humanos que somos, mas a gente não quer arcar com essa responsabilidade que está por trás dessa liberdade, né? As pessoas costumam muito, talvez, colocar sobre Deus uma responsabilização que o faça se isentar, inclusive, de escolhas. Porque, se isso está acontecendo comigo é porque Deus quis que acontecesse. Se eu não estou conseguindo é porque Deus quis que eu não conseguisse. Me parece muito cômodo para a gente e talvez até nos deixe mais tranquilos em relação a essa sensação que a gente tem de que a gente precisa fazer aquilo que
que é do nosso interesse fazer ou que está sobre as nossas possibilidades de fazer. E aí a gente lança sobre Deus essas... Então, na sua opinião, há responsabilidades que são nossas. Totalmente nossas. Que Deus deu para nós. Até diria a você que Deus só faz aquilo que a gente não conseguiria fazer. Aquilo que é nosso, é nosso. Aquilo que é nosso, é nosso. Ele não anula, ele não tira de nós a nossa humanidade, né? De forma alguma. Maneira nenhuma. E muito pelo contrário, ele nos fez humanos para que nós pudéssemos escolher e ser responsáveis por nossas escolhas. Que legal, Ruth. Obrigado. Agora eu quero fazer uma pergunta para a missionária Suzy. Missionária Suzy, é o seguinte, me parece que vocês estão envolvidos com uma campanha, né? Inclusive, tenho ouvido falar aí em Santo André, o jornalista Beza falou muito bem. Nós temos um minutinho, Bruno? Nós temos um minutinho? Dá uma introdução aí de 30 segundos e depois do break a gente volta com tudo. Pois é, né? No dia 18 de maio, o Dia Nacional em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, sabendo que isso é um problema que assola a nossa sociedade brasileira, a nossa sociedade de Santo André, especificamente, nós entendemos que a gente precisava fazer parte disso. Então, a gente está trabalhando em uma campanha que a gente vai falar, né, depois dos comerciais. E a gente está aqui exatamente para apresentar, sobretudo, essa campanha e chamar a atenção dos nossos ouvintes para estar nos apoiando, estar junto nessa campanha, porque é de interesse da sociedade. Aí eu te pergunto, você responda sim ou não. Faz parte da missão integral? Com certeza. Isso também faz parte de uma missão que é integral. Obrigado, Suzy. Obrigado, Ruth. Daqui a pouco a gente volta com o programa Bíblia para as Nações, Missão Integral. O que é? Até mais. Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC. Esse aqui é o composto natural e tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o programa SA. Até lá! Diga não a essa enorme covardia.
isso aí. Voltamos com o programa Bíblia para as Nações. Eu peço para a Raquel e também para a Gabi colocarem na tela os nossos patrocinadores, por gentileza. Missionária Suzy, essa campanha me parece que tem um lema: quem cala consente, é isso mesmo? Isso. Na verdade, a gente pensou nesse tema baseado num versículo da Palavra de Deus, que está em Provérbios, que diz que erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Em se tratando de uma campanha que vai lidar com questões de abuso, exploração de crianças e adolescentes, nós entendemos que nós não podemos ficar calados. E quem cala consente, porque se nós nos calamos, nós estamos omissos e nós estamos permitindo que essa situação se perpetue. Então, foi esse o tema escolhido para essa campanha. Quem cala, consente. Posso fazer uma pergunta polêmica para a psicóloga Ruth? Pode ser, Ruth? Pode ser? Né? Missionária Eu sou Ruth. psicóloga mesmo. Psicóloga Ruth, uma pergunta, acredito que bastante polêmica. O pedófilo, ele é uma vítima também? Provável. É provável. A gente tem índices de que o abuso sexual infantil ele possa culminar em um futuro pedófilo. Então essa criança abusada hoje, ela pode se tornar um abusador no futuro. E a gente percebe, psicóloga Ruth, que não há uma... não sei se é falta de informação da minha parte, mas eu não ouço falar em pessoas preocupadas com os pedófilos, muitas pessoas preocupadas. Isso até dá uma... Se a gente lançar esse debate, dependendo do meio, a gente vai receber muitas críticas. É verdade, né? Não há mesmo. Eu acho que para se preocupar com um pedófilo, a gente precisaria estar muito mais além do que aquilo que a gente sente. Porque o que a gente sente por um pedófilo é indignação. E para sentir compaixão tem que estar dentro de um perfil de reino. Eu acho que a gente precisa entender o ser humano primeiro a partir de uma visão bíblica, que ele é imagem e semelhança. E qualquer distorção disso foge de quem e para que ele foi criado. E olhar para um pedófilo, mesmo ele tendo um histórico de abuso ou não na infância, é olhar para ele, ter um olhar talvez sensível sobre essa criatura de Deus, e entender que ele não foi criado para ser um pedófilo. E não estamos aqui, né, psicóloga Ruth, para fazer apologia e dizer que o pedófilo não deve ir para a cadeia, por exemplo. De forma alguma. Uma coisa é a punição, outra coisa é o tratamento. Eu acredito que é preciso e é necessário que eles sejam punidos. Mas por que não tratá-los também? Também. Show de bola. Missionária Suzy, é o seguinte... eu não sei se é por conta do advento da internet, hoje a informação chega numa velocidade muito grande, a gente fica sabendo de tudo com uma certa facilidade hoje. Alguns anos atrás não era assim. Mas será que é por causa da mídia que divulga hoje esses casos de pedofilia? Ou isso está crescendo? Porque a impressão que eu tenho é que está crescendo, né? Parece que os pedófilos estão surgindo aí do asfalto. Na verdade, eu acho que são as duas coisas. Realmente, assim, antigamente a gente não tinha acesso a todas as informações e algumas coisas ficavam veladas e não estava sob o nosso conhecimento, não vinha para o nosso conhecimento. Hoje, com a internet, todos os meios de comunicação extremamente avançados e acessíveis, a gente acaba sabendo mais informações acerca não só dessa, mas como de outros problemas que enfrenta a nossa sociedade. Mas é bem provável também que ele esteja aumentando também em números, não apenas em visibilidade trazida pela mídia, mas também em números. Porque a gente está aqui num programa evangélico que a gente entende que a Bíblia diz que isso aconteceria, o aumento da iniquidade. Então, nós estamos vivendo em um contexto social iníquo de pessoas que estão desprezando os valores, né, de família e valores da palavra de Deus. E quando os valores morais e valores do cristianismo eles são desprezados, as pessoas não têm limites. Então, elas acabam se tornando mais livres
para fazer aquilo que elas querem. Uma vida desregrada, seria isso? Uma vida desregrada. E isso tem muito a ver com o espírito da época. Nós estamos vivendo num mundo pós-moderno e esse mundo pós-moderno, ele diz que não há absolutos, não há verdades absolutas. Então, logo a Bíblia, a palavra de Deus e os princípios morais do cristianismo, que é a base da sociedade ocidental, dos países ocidentais, eles estão sendo ignorados em nome desse pensamento pós-moderno. A gente poderia chamar isso de relativismo ou não? Exatamente, porque é um dos princípios dessa sociedade pós-moderna, o relativismo. O que é bom, o importante é o ser feliz. Então, tudo é relativo. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para você, tá tudo tranquilo. E aí, isso se despreza uma verdade absoluta que nós acreditamos, que é a verdade do reino de Deus, que é uma mensagem de paz, de justiça. E aí a gente vê que a sociedade pós-moderna, ela traz sobre si três características principais, que é o individualismo, que é a questão do materialismo e também a questão do hedonismo. Então, esses princípios da pós-modernidade, ele está considerando apenas o indivíduo. Então, no nosso contexto, muita gente acaba andando sobre esse tripé aí que você falou. E esse materialismo, tripé é egoísta. Individualismo e hedonismo. E esse tripé é egoísta. Tá certo. Missionária Ruth, é o seguinte, eu vou pedir licença para você, aliás, missionária Suzy e psicóloga Ruth, tem uma matéria no ponto, Bessa? Tem uma matéria no ponto que vocês trouxeram aí, eu estou curioso para ver, convido você e daqui a pouco a gente volta para esse nosso bate-papo, que para mim está sendo muito edificante. Vamos lá? Campanha em combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31:8. Por que devemos nos importar com isso? Embora causem grande espanto e indignação quando anunciados os crimes de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, muitas vezes eles acabam relegados ao silêncio e à impunidade. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, todos os anos 2 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. Isso significa que a cada 15 segundos uma criança é abusada ou violentada sexualmente no mundo. Em 71% dos casos, o abuso sexual é intrafamiliar. Destes, 44% são praticados pelos pais, outros 17% pelos padrastos e outros 10% pelos tios. Cerca de 40% dos abusos acontecem com a violência física. Em apenas 6% dos casos de violência sexual no mundo, o agressor é punido. Isso pode estar acontecendo com alguém que você conhece. Isso pode estar acontecendo com quem você ama. Precisamos dar voz aos que sofrem este tipo de violência. Iniciaremos a campanha no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com uma manifestação pública a realizar-se no Calçadão da Oliveira Lima, uma área comercial e de grande circulação em Santo André. Além da entrega de folhetos de conscientização, os jovens farão apresentações de teatro, hip hop, flash mob, pinturas em crianças, entre outras atividades, todas para chamar a atenção para este tema. Durante os dias 20 a 24, voluntários estarão visitando 15 escolas públicas de Santo André, distribuindo folhetos e exibindo um vídeo em uma linguagem adequada às crianças para que elas se conscientizem da necessidade de denunciarem um abuso. Encerraremos essa campanha no dia 25 de maio, que é o Dia Mundial da Evangelização. Sendo uma data importante para a comunidade evangélica, queremos marcar esse dia trabalhando no combate à injustiça existente no contexto da nossa nação. Participe do treinamento no dia 15 de maio, nesta quarta-feira, na Assembleia de Deus de Santo André, na Avenida Antônio Cardoso, número 979, no bairro Bangu. Precisaremos de muitos voluntários. Convoque seus familiares e seus amigos para esta missão.
O abuso e a exploração infantil é um problema nosso. Lembre-se, quem cala, consente. Divulgue esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe as fotos e os artigos desta campanha postados na página da Umadesa, www.facebook.com/Umadesa. Contamos com vocês. Esclarecedor. Eu quero que a Suzy fale pra gente. E esse vídeo, Suzy? Quem teve essa ideia? Quem bolou? Porque isso é um documentário, né? Na verdade, essa campanha ela teve início a partir do conhecimento dessa data, que é importante para o Brasil e para fazer uma movimentação. Então é nacional, não é nível de ABC só, não. É no Brasil. A data é uma data nacional. Que é o dia 18. Que é o dia 18. E algumas instituições governamentais e outras ONGs que trabalham com essa questão têm se mobilizado. Então, nós entendemos que nós também precisávamos fazer alguma coisa. Então, esse vídeo, todo o material da campanha, que vocês puderem ver através do vídeo, foi produzido pelo próprio pessoal jovens. Na verdade, é uma campanha que está sendo promovida pelo um grupo de jovens, pelo Departamento de Jovens da Igreja Assembleia de Deus Santo André. Então, esse vídeo foi produzido pelo o próprio pessoal, né? Um casal que eles trabalham, são líderes de jovens na Igreja Assembleia de Deus Santo André, a sede, e eles têm muita habilidade nessa área. Eles produziram o vídeo e todo o material para a campanha. Então, Suzy, os jovens, pelo que me chamou a atenção, os jovens estão envolvidos com esse projeto. Qual a importância do envolvimento? É claro, é importante que todos nós nos envolvamos, mas a importância da juventude, porque me chamou a atenção. Na verdade, assim, a campanha está sendo organizada pelos jovens, mas a ideia é que se envolva toda a comunidade de Santo André. E quando eu falo comunidade, eu não estou falando apenas na comunidade evangélica, eu estou falando da sociedade. Porque nós somos... é um problema social. Porque é um problema social. E como a gente colocou, é um problema nosso, enquanto cidadãos. Então, os jovens que estão organizando. E a campanha, como vocês puderam ver no vídeo, ela teve ontem o treinamento. O vídeo foi para estar divulgando a campanha e também o treinamento que teve ontem à noite. Nós tivemos a participação de mais de 100 jovens que vai participar da organização. Porque nós vamos para dia 18, né, no próximo sábado, das 10 da manhã às 13 da tarde, a gente está indo na Oliveira Lima. Oliveira Lima, em Santo André. Em Santo André. E a psicóloga Ruth pode responder para a gente por que Santo André, especificamente Oliveira Lima? A gente entende que é o nosso contexto, é o contexto em que a gente está inserido enquanto instituição e igreja, e nós temos outros trabalhos, tantos que feitos em outros lugares e na nossa cidade, mas aí a gente entende que Santo André é um lugar que precisa também dar voz a essa realidade, e quando eu digo dar voz é denunciar. E como jovens, eu acho que essa geração que está surgindo de jovens, que está se preocupando com essas questões sociais, que está engajado, que está envolvido, e aí a gente pega esses jovens, apresenta a esses jovens os índices, né, de abuso, a realidade no Brasil, e vamos pensar em fazer uma intervenção aonde a gente está. Né? A nossa cidade talvez seja o primeiro lugar em que a gente precisa aclamar: ei, a gente não aceita abuso aqui em Santo André. E é o primeiro ano que vocês estão envolvidos, assim, eu digo diretamente, nas ruas, mesmo com esse projeto, através desse projeto. É o primeiro ano ou isso já aconteceu? Nós já tivemos outros tantos projetos, né? Nós já estivemos nas ruas por outras causas, mas eu acredito que, socialmente falando, com tanta relevância, esse é um dos primeiros projetos pontuais em termos sociais, em que a gente está se manifestando de uma forma ampla para a sociedade, pela sociedade e com a sociedade. Porque esse não é um projeto só nosso, é um projeto em que a gente quer que a sociedade vá, a gente quer que todo mundo vá na rua, a gente quer que todo mundo abrace essa causa, a gente quer que todo mundo grite com a gente. Porque a gente entende que os momentos em que a gente fica calado, a gente está consentindo que essas coisas aconteçam. Quem cala, consente. O tempo inteiro está consentindo. Missionária Suzy, dia 18, lembrando que o programa nosso é ao vivo, hoje é dia 16, né? Quinta-feira. Dia 18, depois de amanhã, o próximo sábado, na Oliveira Lima. Qual o horário? É das 10 às 13,
às 15 horas da tarde. Nós vamos estar às 10 da manhã, às 3 da tarde. Na Oliveira Lima. Na Oliveira Lima. Vocês estarão lá uniformizados? Sim, o trabalho consiste em arregimentar um número maior de pessoas para estar ali se manifestando, dando voz a essa campanha, mas nós teremos atividades. Nós teremos um cantinho das crianças, onde as crianças vão assistir filme, onde as crianças poderão ser pintadas, fazer um desenho. Então, tem um cantinho todo especial para as crianças. De uma forma lúdica, as pessoas estarão aprendendo. Para trabalhar a prevenção. Das crianças. Mas nós também teremos apresentações como flash mob, hip hop, pantomima. Todas essas atividades que os jovens estão organizando é para chamar a atenção desse tema. Então, a gente convida, inclusive, a comunidade para estar lá participando, dando voz a isso, mas também para ver essas apresentações artísticas que traz essa temática. Essa temática. E isso no sábado. E durante a semana, a gente viu no vídeo, segunda-feira, dia 20, do dia 20 até o dia 24, ou seja, de segunda a sexta-feira, o projeto vai estar nas escolas. Sim, nós já temos parceria, né, com a Direção Regional de Educação e nós elegemos 15 escolas e vai estar em um grupo, né, em cada uma dessas escolas vai estar em um grupo de jovens para trazer uma... Na verdade, essa é uma intenção de fazer mais prevenção. Então, nós vamos estar passando um filme adequado na linguagem das crianças, para elas estarem assistindo e para a gente tentar, a partir daí, conscientizar as crianças da importância da denúncia e também da prevenção. E a gente também vai estar fazendo outras atividades na escola e distribuição de panfletos. Show de bola. Psicóloga Ruth, eu tenho informações, se estiver errado, pode me corrigir à vontade, que pouquíssimas crianças que foram abusadas denunciam, falam sobre isso. Por quê? É um tema ainda que é um tabu, né? Na verdade, existe todo um contexto familiar que precisa ser considerado quando essas questões são colocadas. Eu trabalho especificamente em um abrigo com crianças, dentre tantas outras violências que também foram vítimas de violências sexuais. E a gente entende que tirar a criança de um contexto em que a família está inserida, em que ela está inserida num contexto familiar, tirar essa criança desse contexto muitas vezes é muito penoso. A gente tem histórias e histórias de crianças que passam a vida inteira sendo abusadas, mas que não abrem a boca porque é o padrasto que sustenta a casa, por exemplo. Então, como que a gente articula isso, cria condições para que essa criança também denunciar e que a gente possa cuidar dessa criança. Talvez essa é uma temática que vai muito mais além do que essas ações que a gente está manifestando nesse tempo, mas que a gente tem pensamento de trabalhar também nessa direção, entendendo essas necessidades, porque a gente denuncia e depois a gente cuida. Psicóloga, então eu entendo que tem todo um contexto, né? Esse assunto abuso sexual a criança e adolescente, esse assunto tem vários aspectos, né? Esse tema geral, mas os aspectos são muitos. Muitos aspectos, assim. E a gente está focando no abuso, mas nós temos uma questão muito séria no Brasil, que é a exploração sexual. Né? É uma questão extremamente séria que tem toda uma gama muito mais profunda e muito mais grandiosa em termos de empresariado que funciona. A gente sabe que tem redes que funcionam nesse trabalho sentido, organizado. Totalmente organizado. Eu diria, um crime organizado. É um crime organizado, né? Um crime organizado. Eu gostaria que a Suzy falasse qual a mensagem que a Suzy gostaria de deixar. Faz de conta que você tem um megafone e está todo mundo, o mundo todo te ouvindo. O que você gostaria de falar com base nesse tema? Então, na verdade, quando a gente está falando de abuso sexual, a gente quer mesmo conclamar toda a comunidade para fazer parte disso, para que nós não nos calemos, para que a gente entenda que isso é responsabilidade nossa, porque muitas vezes isso não aconteceu na nossa família ou com alguém próximo, mas
pode acontecer, nós não estamos isentos disso, então nós temos que dar a voz a essa situação para que a gente possa prevenir essa questão do abuso e da exploração sexual infantil. Então, em relação à campanha, a minha fala é de que nós devemos participar, não só dessa campanha, mas de outras campanhas e, como sociedade, pensarmos juntos que saídas também, como a Rutinha acabou de falar, a gente está dando voz agora, a gente está gritando, mas depois de gritar, as pessoas denunciam, o que é que a gente vai fazer? Isso é uma preocupação nossa. Mas quando a gente está atrelando essa campanha, a questão de missão integral, o meu apelo tem a ver com a comunidade cristã, de que a gente entenda que nós estamos aqui para fazermos diferença, para nós nos importarmos com essas questões também, porque Deus se importa. Né? E como cristão nós não podemos ser indiferentes a essas questões que estão postas na nossa sociedade. Então nós devemos participar, porque nós somos agentes ativos do reino de Deus. E ele nos colocou aqui com a missão. E a nossa missão é fazer com que a missão dele seja feita. E a missão dele é restaurar vidas, trazer o amor, trazer a paz e a justiça. Então, no caso dessa campanha em si, nós queremos clamar, sobretudo, pela justiça, para que essas coisas não venham mais acontecer. Então, fica aí a nossa fala e o nosso grito, né, para quem está nos assistindo, de que nós queremos que você faça parte. Valeu, Suzy, muito obrigado, que Deus te abençoe, tá bom? Espero que você tenha gostado e as portas estão abertas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu quero que a psicóloga Ruth agora repita pra gente então, é na Oliveira Lima, no sábado, repita pra nós. Oliveira Lima, sábado, 10 horas da manhã, em Santo André, estaremos lá vestindo essa camisa, gritando para todo mundo ouvir que a gente não aceita que essas coisas aconteçam e a gente está como voz de justiça de Deus sobre a terra, não só proclamando de uma maneira natural, mas espiritualmente, que isso não é dignidade e que a gente não quer que essas coisas aconteçam, por sermos cristãos e por acreditarmos que Deus é reino e Senhor sobre esse lugar, sobre esta cidade, sobre esse país. Vocês querem deixar algum contato? Sim, podemos deixar algum contato. Nós temos o contato da nossa igreja, 4478-1180. Você pode ligar lá, você fala diretamente com a Suzy, se você tiver algum interesse, se você quiser doar alguma coisa, se você quiser estar lá com a gente, dá uma ligada para ela. Pode repetir? 4478-1180. Muito obrigado, psicóloga Ruth. Vocês trazem também um convidado, né, que está ali, que é o pastor? Sim, é um dos nossos pastores queridos. O pastor Ronaldo está nos acompanhando. Um beijão no coração do pastor Ronaldo, um prazer recebê-lo aqui. Nós temos um minutinho, Bruno? Nós temos um minutinho para encerrar. Eu confesso que eu gostei muito do programa, um programa dinâmico, um tema, como nós aprendemos aqui, um tema extremamente amplo e o tempo é curto. Mas fica aí a proposta. Eu estava lendo uma matéria no jornal impresso, um ex-presidente da Colômbia falava da diminuição da criminalidade na Colômbia, por exemplo. Quando esse presidente estava no exercício do seu trabalho, por exemplo, aquele traficante Pablo Escobar da Colômbia, famoso, foi morto. Então, até onde eu saiba, na Colômbia parece que a criminalidade abaixou bastante, caiu bastante o número de crimes. E qual foi o conselho desse ex-presidente? É necessário que os empresários se envolvam, que a igreja se envolva, que a sociedade se envolva. É um problema da sociedade. Então, esse abuso a menores, essa exploração de menores, é problema público, é problema de segurança pública, de saúde pública. E Jesus disse, como nós dissemos no começo, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então fica o convite aí, às 10 da manhã, sábado agora, dia 18 de maio, na Oliveira Lima, em Santo André. Vamos unir forças, independente da sua religião, vamos unir forças, porque o problema é nosso, Ame o teu próximo como a ti mesmo. Um beijo no seu coração, tchau.